Sequência de imagens do plenário Tribunal Regional Eleitoral do Pará e seus magistrados. Foco na parte central da mesa, na tela com direito superior, logo do TRP com direito inferior, janela de LIBS com intérprete. E ambiente virtual, na tela, desembargador Carmo Antônio, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Desembargador Carmo Antônio, link pele clara, tem cabelos parcialmente grisalhos, curto, olhos amendoados, castanhos escuros, nariz afilado e traje toga preta. Eu quero registrar que é com imensa satisfação que dou início à cerimônia de posse da juíza Keila Cristine Banha Bastos Utzig, no cargo de juíza membro do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. A juíza Keila Cristine Banha Bastos Utzig tomará posse no cargo de juíza membro titular na classe dos juízes de direito, em decorrência do término do biênio da juíza Tina Luísa da Almeida Gomes dos Santos Souza, conforme resolução do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, número 1729, de 2025, publicado no Diário Na de barra Justiça inferior, do 16, Estado, 16, número 27, 108, 25 de de 7 de 18 de 2025, junho nona de sessão administrativa ordinária do 2025. TRP. Eu solicito ao excelentíssimo juiz Galiano Sei Neto para conduzir a excelentíssima magistrada Keila Cristine Banha Bastos Utzig à frente do plenário para prestar o compromisso perante a Corte. Imagem ampla do plenário, o juiz Galiano se dirige com a juíza Keila Cristine à parte central da mesa. Eu solicito à excelentíssima juíza Keila Cristine Banha Bastos Utzig que preste o compromisso regimental. Prometo desempenhar leal Foco e na parte central honradamente da os deveres mesa, do meu cargo, a cumprindo doutora e fazendo Keila cumprir está de a frente para a Constituição e as mesa, lendo leis. o papel. E solicito à secretária Imagem judiciária ampla que do faça a plenário. leitura do termo de posse. Termo de posse. Excelentíssima senhora Keila Cristine Banha Foco na parte Bastos central da Utzig, mesa, com a palavra, a juíza membro secretária da titular, sessão Milene Lai, Tribunal pele branca de Regional cabelos Eleitoral castanhos do escuros, Amapá. lisos, longos, Aos 25 dias do mês de usa leve julho maquiagem, do ano de sobrancelha bem desenhada, nariz 2025, afilado, batom perante o plenário do rosa, Tribunal vermelho, Regional perdão. Eleitoral do Amapá, Traja reunido capa em de sessão servidor administrativa auxiliar. sob a presidência do desembargador Carmo Antônio de Souza, compareceu a juíza Keila Cristine Banha Bastos Utzig, indicada na 956ª Sessão Ordinária do Egrégio Tribunal Pleno Administrativo do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, realizada em 18 de junho de 2025, conforme a Resolução TJAP número 1729 de 2025, publicada no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Amapá, número 108 de 18 de junho de 2025, para integrar a Corte Eleitoral no cargo de juíza membro titular da classe dos juízes de direito para o biênio 2025-2027, na vaga aberta em decorrência do término do biênio da juíza Tina Luísa da Almeida Gomes dos Santos Souza, ocorrido em 5 de junho de 2025. Prestado o compromisso regimental, o presidente a declarou empossada para um mandato de 2 anos a contar desta data. E para constar, eu, Milene Lages Mendes Azevedo, secretária judiciária, lavrei este termo, que depois de lido é assinado pelo presidente e pela juíza empossada. Declaro empossada, logo após a assinatura, Imagem a ampla do juíza plenário. Keila Utzig no cargo de juíza membro titular do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, na classe dos juízes de direito, para o mandato de 2 anos a contar desta data. Imagem ampla do plenário.
Seja muito bem-vinda, doutora Keila. A doutora queria se Keila dirigiu ao Utzig, lado Vossa Excelência direito passa a da utilizar mesa. a partir de agora, não é isso? Sim, desembargador. Muito bem, seja muito bem-vinda e eu Obrigada. passo a palavra ao juiz Anselmo Gonçalves para fazer a saudação de boas-vindas à doutora Keila Utzig. Obrigado, senhor presidente. Imagem ampla do Pares, plenário. O juiz Anselmo Gonçalves os fala, caros porém não colegas, aparece na tela. juízes federais, Felipe e doutor Alex Lamy, senhora procuradora regional eleitoral, doutora Sara Cavalcante, eminentes advogados, senhores servidores, recebido o presidente do nosso Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, desembargador Carmo Antônio, a honrosa missão de fazer a saudação de boas-vindas à juíza Keila Utzig, que a partir de hoje passa a integrar essa egrégia corte eleitoral. A juíza empossada é do estado do Amapá, é natural de Santana e já tem mais de 20 anos de magistratura e é titular da 5ª Vara Civil da Fazenda Pública de Macapá. Já sabemos, pela atuação da doutora Keila Utzig, como juiz estadual, que é uma pessoa de personalidade vibrante e de amplo conhecimento jurídico, com reconhecida disposição para o trabalho e vasta experiência profissional. Temos a certeza de que a presença de Vossa Excelência, doutora Keila Utzig, nesta corte eleitoral, enriquecerá a qualidade da Foco sua na mesa prestação lateral jurisdicional, direita. trazendo também Estão um exemplo de sentados na competência mesa e o juiz ampliação da Felipe participação das Andro, mulheres nos a tribunais juíza brasileiros, Keila conforme Cristine disposto e na o resolução juiz do Conselho Galiano Nacional C. de Justiça número 255 de 2018, que instituiu a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário, com o objetivo de promover a igualdade de gênero e a participação efetiva das mulheres em todos os níveis da justiça. A participação de mais uma mulher entre os juízes deste tribunal vai ao encontro não só dessa política instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, mas também do anseio de se estabelecer um regime institucional democrático pleno e efetivo. Aliás, a Justiça Eleitoral cumpre um importante papel de zelar pela regularidade do processo de escolha dos nossos representantes no Parlamento. E como integrante da Justiça Eleitoral, doutora Keila, a senhora será questionada, como eu fui por diversas vezes, sobre a segurança das urnas eletrônicas, se não seria mais confiável o voto impresso. Esse é um questionamento capcioso e sensível quando dirigido a um integrante da Justiça Eleitoral. Sempre respondi, em todos os casos, que não existe uma prova cabal de que as urnas eletrônicas possam ser fraudadas e que a opção pelo voto impresso, embora pudesse evitar toda a celeuma que se criou, não é uma opção da Justiça Eleitoral, mas sim do Congresso Nacional, que rejeitou a PEC do voto impresso, a famosa PEC número 135 de 2019. Enfim, doutora Keila, penso que devemos ser técnicos e pragmáticos no desempenho da jurisdição eleitoral, abstendo-nos dos nossos valores e concepções pessoais para a concretização do princípio fundamental da soberania popular. Doutora Keila também não poderia deixar de lembrar, nesta ocasião, que o TRE Amapá tem a qualidade do seu trabalho reconhecida nacionalmente, tendo recebido pelo 2º ano consecutivo o selo Diamante do Conselho Nacional de Justiça. Tenho certeza que, com a presença de Vossa Excelência, esse trabalho qualificado será mantido e aperfeiçoado. Senhor presidente, eminentes pares, encerro desejando que Deus guie e ilumine a doutora Keila Utzig no desempenho de suas funções neste egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Muito obrigado. Imagem ampla do plenário. Muito obrigado, doutor Anselmo Gonçalves. Na Concedo tela, agora a palavra desembargador à Carmo Antônio. excelentíssima juíza Keila Utzig para o discurso de posse.
Obrigado, doutor Anselmo, pelas palavras. Imagem ampla do plenário. Espero poder contribuir, né, para a celeridade do... Tá certo? Foco na juíza Keila. Acho que eu não Ela estava é negra ouvindo de pele direito, né? clara, É que eu também falo tem muito cabelos baixo. castanhos escuros, lisos, longos, Espero presos contribuir, para né, trás. ao tribunal, Os óculos de armação escuro, olhos mantendo a anedotes castanho celeridade escuro, nariz e apilado e traje da preta. a justeza das decisões deste tribunal. Imagem ampla do plenário. Desembargador Carmo está mutado. Muito obrigado, doutora Na Keila tela, Utzig. desembargador Carmo Eu quero Antônio. aqui mais uma vez demonstrar a satisfação do Tribunal Regional Eleitoral em receber mais 2 novos membros, a doutora Keila Utzig como titular da classe dos juízes estaduais e o doutor Felipe na classe dos juízes federais substituto. O doutor Felipe, qual é a opção de nome? Presidente, pode ser da forma como está, Felipe Randro mesmo. Randro, ok. Então é um prazer recebê-los e, dando prosseguimento, eu pergunto Permaneça aos na eminentes tela, pares se desembargador há Carmo Antônio. comunicação, proposição a fazer. Juiz Agostinho Silvério, Nenhuma, senhor presidente. juiz Anselmo Gonçalves, Nenhum, senhor presidente. juiz Normand de Souza, Nenhuma proposição. juíza Keila Utzig, Nenhuma, desembargador. juíza Paola Santos, Excelentíssimo presidente, eminentes pares, outra procuradora regional eleitoral, eu aproveito a oportunidade aqui para desejar boas-vindas ao doutor Felipe Randro e também à doutora Keila Utzig, né, dizer que é uma grande alegria e satisfação participar desse momento de posse na titularidade da doutora Keila aqui no pleno desse tribunal. E dizer que, ao longo da sua trajetória, eu já tive a oportunidade de conhecer um pouco do seu trabalho e do seu compromisso com a justiça, né, e da sua sensibilidade também. E dizer também que esse tribunal, ele está tendo, com certeza, aqui um reforço, né? A doutora Tina deixou também um legado. Na tela, a juíza Tribunal, Paola eu Santos. acredito também que não será diferente com a sua presença aqui. E dizer também que os valores que esse pleno sustenta de independência, de transparência, de respeito à cidadania, eu tenho certeza que eles serão exercidos com muita maestria por Vossa Excelência. Então, eu desejo boas-vindas aos novos membros, e era o que eu tinha a dizer, presidente. juiz Nada a declarar, presidente. Imagem ampla do plenário. doutora Sara Cavalcante, Nenhuma proposição, Excelência. muito bem. Então, não havendo processos administrativos a serem julgados, declaro encerrada a presente sessão. Presidente, o senhor Pois não. permite que seja feita a foto oficial da posse da doutora Keila, junto com os membros que se favor. encontram? Obrigada. Excelente ideia. Vamos fazer, sim. Obrigada. Imagem ampla do plenário. Todos os juízes e juízas que se encontram no plenário se dirigem à parte central da mesa.
Os juízes e juízes que se encontram no plenário pousam para a foto. A juíza Keila recebeu um buquê de flores. Permanece mais ampla do plenário. Presidente, são 16h23. Permanece mais ampla do O quórum plenário com está a palavra a completo para secretária da início sessão, da sessão Milene Laje. judiciária. Então, vamos começar o registro. Na tela, desembargador Carmo Antônio. Já está sendo gravado, Milene? Já sim, senhor. Havendo quórum, declaro aberta a 52ª Sessão Judiciária Ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, a ser realizada na modalidade híbrida, e submeto a apreciação à ata da sessão anterior, perguntando se há alguma objeção à aprovação. Não havendo, declaro aprovada a unanimidade. Em julgamento, o recurso eleitoral na ação de investigação judicial eleitoral número 06077 de 2024. Permanece na tela, desembargador O Carmo Antônio. relator é o juiz Carlos Fernando, o recorrente é o Gilvan Pinheiro Borges, e recorridos Antônio Paulo de Oliveira Furlan, Mário Rocha de Matos Neto e Coligação Trabalhando pelo Povo. Milene, a pauta que eu tenho, ela consta apenas... Você me passa depois, por gentileza, por WhatsApp, a sequência de cada julgamento, tá bom? Esse processo, o início do julgamento é agora ou já é continuação de julgamento? Eu não tenho aqui a minha pauta. É continuação de julgamento, presidente. Eu vou lhe enviar, eu de fato não lhe enviei o mapa. Pois não.
O senhor Quem quer que eu... está com o pedido de... O senhor A quer que eu palavra leia? é com o juiz Carlos Fernando, enquanto você me passa? Isso, sim. O senhor gostaria que eu desse a posição em 21 de julho? Isso, por gentileza. Aí, em seguida, eu lhe passo. Posição do julgamento em 21 de julho de Imagem ampla do 2025. plenário que a O palavra Tribunal secretária Regional da Eleitoral do sessão, Lene Amapá, Laje. por unanimidade, conheceu do recurso e, em seguida, suspendeu o julgamento, determinando a inclusão do processo na pauta da sessão do dia 25 de julho de 2025. Ah, é verdade. Então, novamente com a palavra o juiz Carlos Fernando. Boa tarde, senhor presidente. Na tela em ambiente virtual, o juiz Carlos Fernandes. Ele é negro de pele clara, tem cabelos grisalhos, curtos, olhos amendoados, castanhos escuros, óculos de armação escuro, nariz afilado e barba. Perdão, ele não tem barba. Traja, terno preto. Do Fórum Macapá. Sempre uma alegria ver uma pessoa, uma colega de lutas e agruras do primeiro grau assumindo uma posição de destaque como essa. Seja bem-vinda e que tenha muito sucesso nesse biênio. Na sessão que iniciamos o julgamento, inicialmente eu havia votado pela inadmissibilidade do recurso em razão de intempestividade, mas verificou-se que, consultando a secretaria, que houve um erro na publicação e, ao final, acabamos por superar esse impedimento, de modo que o recurso foi conhecido. Imagem ampla do plenário. O doutor Carlos Fernando foi desconectado, parece, não é isso? Não, senhor presidente. Ele congelou. Congelou, que para mim congelou. Para mim, ele falou da intempestividade, que é aquele processo que a gente corrigiu, né? Está muito instável a internet hoje. Agora mesmo estou tentando também abrir aqui no meu computador os expedientes. Milene, enquanto nós aguardamos o doutor Carlos Fernando, você pode mandar para mim o roteiro? Isso, eu estou tentando abrir esse desembargador para os Perfeito. expedientes para poder lhe enviar. Está conseguindo. Se nós tivermos alguém presencial, que seja o relator, enquanto nós aguardamos, Na nós tela, podemos desembargador passar Carmo Antônio. para o próximo. O próximo. Ele está dizendo aqui que. Ah, excelente. Então, nós faremos isso, a conexão dele caiu, enquanto ele se recupera. Senhor presidente, eu só queria fazer uma colocação. Vê Na tela, juiz Normando de Souza. Porque nesse julgamento do primeiro, o doutor Carlos Fernandes está como relator, porque tem uma continuidade que ele vota no mérito hoje. Já esse segundo que eu vou fazer, eu penso que é a doutora Keila, né? Ou segue... o Carlos Fernandes retomou. Ele apareceu aí. Minha conexão que caiu, eu estou entrando pelo celular. Também apenas para dar continuidade aqui. Então, pois não, doutor. Continue. Está com a palavra, é isso. Então, a controvérsia... Na tela, o juiz Carlos Fernando, na barra inferior de rolagem. Primeiro, recurso eleitoral na ação de investigação judicial eleitoral, número do processo 600077-24/24. Continuação de julgamento. Origem de Macapá, relator, juiz Carlos Fernandes. Política em obras públicas, mobiliário urbano, praças e sedes de secretarias municipais, mesmo após a concessão de liminar. Para o recorrente, esta conduta configuraria desrespeito à ordem judicial e caracterizaria abuso de poder econômico, com potencial para comprometer a lisura do pleito. Em contra-razões, o recorrido sustentou a rigidez da sentença, que deveria ser mantida pelos seus fundamentos. No mesmo sentido, caminhou a Procuradoria Regional Eleitoral. Apenas para
retomar o contexto do julgamento. Agora, propriamente com relação ao mérito, a legislação eleitoral brasileira, ao zelar pela paridade de armas entre os concorrentes no processo eleitoral, estabelece uma série de restrições à atuação dos agentes públicos nos meses que antecedem o pleito. Dentre essas limitações está a vedação à veiculação de publicidade institucional nos 3 meses que antecedem o dia da eleição, conforme previsto no artigo 73, inciso 6b, da Lei nº 9.504, de 97. Trata-se de norma de natureza objetiva que busca impedir o uso da máquina administrativa em benefício de candidaturas específicas, ainda que de forma indireta ou sutil, mesmo quando a publicidade não contenha de maneira explícita conteúdo de cunho eleitoral. Entretanto, a mera constatação da veiculação de publicidade institucional nesse período de vedação legal não é o suficiente por si só para caracterizar abuso de poder político ou econômico, infrações estas que ensejam as graves sanções de inelegibilidade e cassação do registro ou diploma. Para que se reconheça a prática de abuso, é indispensável a presença do elemento da gravidade, tanto sob a perspectiva qualitativa quanto sob o aspecto quantitativo. Em outras palavras, exige-se a demonstração de que a conduta teve potencial concreto para comprometer a normalidade e a legitimidade das eleições, desvirtuando a igualdade de condições entre os candidatos. Os elementos constantes nos autos não autorizam a conclusão de que houve, de forma inequívoca, a prática de abuso de poder. A análise minuciosa dos documentos e imagens constantes do processo leva a concluir que os símbolos, cores e demais elementos visuais utilizados na publicidade institucional questionada apresentam um caráter genérico e se restringem, em grande medida, a referências às cores da bandeira do município, sem conotação pessoal ou eleitoral que permita inferir a intenção de promoção de candidatura ou de indução do eleitorado. Nesse ponto aqui, é de se destacar que o juiz de primeiro grau reconheceu a irregularidade na veiculação da publicidade institucional, mas entendeu que não ficou comprovado que essa propaganda irregular teve potencial suficiente para desequilibrar o pleito, do ponto de vista de promoção pessoal do candidato. Além disso, não se logrou demonstrar que os elementos visuais tenham sido empregados com o objetivo de influenciar o eleitor, angariar votos ou desequilibrar a disputa eleitoral. A jurisprudência do TSE é firme ao estabelecer que a caracterização do abuso exige, além da prova da conduta ilícita, a demonstração de que esta ostenta alto grau de reprovabilidade, gravidade qualitativa, bem como que tenha causado relevante impacto no pleito ou na percepção do eleitorado, gravidade quantitativa. Nenhuma dessas exigências foi satisfatoriamente atendida no presente feito. É de se destacar aqui, um adendo que eu faço ao voto, de que não houve como mensurar que os efeitos dessa propaganda irregular no pleito eleitoral. Ante essa ausência de comprovação, levou o juiz de primeiro grau a concluir que, apesar da irregularidade da publicidade, seria caso de improcedência da AEG. Então, nesses termos, eu estou entendendo que está correta a análise feita e o julgamento, bem como
o parecer do Ministério Público Eleitoral pelo não provimento do recurso. Nesse sentido, eu voto. Como vota a juíza Paola Santos? Na tela, desembargador Carmo Eu Antônio. acompanho o relator, presidente. Juiz Galiano Sei? Boa tarde, senhor presidente, eminentes pares. Com data vênia, eu ouso divergir do posicionamento do relator, pois se trata de um crime previsto de responsabilidade objetiva, né? Nem basta o interesse do candidato para ele seja cometido, né? A jurisprudência ela é clara, no momento que é caracterizado a utilização dentro desse período, a aplicação de multa, Galiano, ela sim. Ele é está branco, cabelos prevista, castanhos inclusive, escuros, no curtos, parágrafo 4 vestidos do mesmo laterais, artigo, óculos de maçã que escura, nariz pese a inflável, não barba escanoada, gravação curta, do que isso castanho tem escuro, influenciado toca a preta. conduta, se existe ou não poder de abuso, né, poder político, que já foi afastado, mas pelo menos a aplicação da multa prevista no parágrafo 4º, ela tem que ser aplicada. Responsabilidade objetiva. Então, desta forma, divirjo do posicionamento para reformar a sentença para aplicação da multa nos parâmetros previstos na legislação, especificamente no parágrafo 4º, utilizando como base o que foi previsto na liminar. Era 5.000 por ato de descumprimento até o máximo de 100.000. Juiz Agostinho Silvério? Senhor presidente, não seria a doutora Na tela, Paola? juiz Ela já Agostinho votou? Silvério. Já foi a primeira a votar. Ela acompanhou, o juiz Galiano Sei divergiu, e agora Vossa Excelência é o terceiro a votar. Os efeitos da decisão do doutor Galiano Sei, apenas a multa? Isso. Eu vou acompanhar o relator, senhor presidente. Juiz Anselmo Gonçalves? Também acompanho o relator, senhor presidente. Juiz Normande Souza? Eu também concordo com o relator, Carlos Fernando, votou corretamente, eu entendo que vai ser seguido. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento por maioria, vencido... É isso? Negou-lhe provimento? Não é isso, doutor Carlos Fernando? Por maioria, vencido o juiz Galiano Sei, que lhe dava provimento parcial. É isso, doutor Galiano? Seria parcial. Isso, seria parcial apenas para aplicação da multa, excelência. Certíssimo. Então, esse é o resultado do julgamento. Em julgamento, o número 2 da pauta, que é o recurso eleitoral na prestação de contas eleitorais número 06000. Permanece na tela, desembargador Carmo Antônio. A origem é Oiapoque, o relator é o juiz Normande Souza, o recorrente é José Ribamar de Souza Brito. Com a palavra, o ilustre relator. Senhor presidente, é só uma pequena questão. Na tela, juiz Carlos Fernandes. Esse é o único processo de que eu participaria. A partir de agora, a doutora Keila já assume os processos que eram da doutora... Eu ia falando isso, porque... Deixa eu confirmar com a nossa secretária. Doutora Milene, é isso mesmo? O doutor Carlos Fernando participa de nem mais nenhum? Perfeito, está correto. Era somente esse que estava pendente. A partir de então, Eu a doutora agradeço. Keila responde pelo gabinete Juiz de Direito 2. Perfeito. Eu agradeço muito a presença do doutor Carlos Fernando. Se o senhor quiser ficar conosco, fique à vontade, mas já está dispensado. Muito obrigado. Tenha uma boa sessão. Obrigado. Então, o relator está com a palavra. Eu ia falando exatamente disso quando a gente chegou a pensar em Na trocar tela, a juiz ordem dos votos, porque eu falei, eu acho Normande que agora Souza, eu ele é negro de posso pele falar clara, tem porque o cabelos Carlos castanhos Fernando vai escuros, atuar, e olhos aí ele amarelados acabou castanho reconectando. escuro, nariz afilado, abração, usa óculos de maçã escuro, doutor traçada Carlos. preta. Eu vou aproveitar aqui também para abraçar a doutora Keila. Só corrigir o doutor Anselmo. O doutor Anselmo falou em 20 anos. É muito mais de 20, é quase 30. Eu sou contemporâneo dela, 29 anos, né, doutora? Não precisa lembrar. Está vendo? O doutor Anselmo foi gentil e o senhor acabou tentando revelar o que não era revelável.
Ele não estava errado, só estava Na economizando, tela, o né? juiz Normando de Souza, Mas, ele sorri. brincadeiras à parte, vamos para o voto. É um voto rápido, está disponibilizado para Vossas Excelências, mas vamos lá. Um recurso eleitoral no processo de prestação Na de barra de contas da rolagem campanha de inferior, José 2. Recurso Ribamar de eleitoral Souza na Brito prestação de contas nas eleitorais. eleições Número para do cargo de processo vereador em 06 Oiapoque. 00360 Na traço sentença de primeiro 41 grau para foram 2024. Origem desaprovadas as Oiapoque barra contas, P. Relator determinado juiz Normando de devolução Souza. de valor relativamente pequeno, em valor absoluto, né? R$ 3.154,92, sendo 2.500 de despesa não comprovada, com recursos do FEFC, né, Fundo de Financiamento de Campanha, e R$ 654,92 de extrapolação do limite de gastos e multa, prevista na resolução do TSE, número 23.607, de 2019. Contra essa decisão, o candidato interpôs o presente recurso alegando que, juntando documentos novos, comprovaria a regularidade das despesas e justificaria a aprovação das contas, ainda que com ressalvas. O recorrente sustenta que a documentação comprobatória das despesas com os serviços de militância política não pôde ser apresentada tempestivamente por motivos alheios à sua vontade, especialmente a dificuldade de acesso à internet e transporte na zona rural de Oiapoque, a comunicação precária com a sua assessoria e o desconhecimento da contratada sobre a impossibilidade de emissão de nota também após as eleições. Foram juntados ao recurso os contratos de prestação de serviço, declaração de recebimento e atuação de militante, comprovação de pagamentos realizados, e ele argumentou que são documentos novos, termos do 435 do CPC, e que só tornaram acessíveis após a fase instrutória, e que sua juntada em sede recursal seria admitida pela jurisprudência do TSE, porque não haveria má-fé ou prejuízo para a transparência. O recurso invoca princípios do formalismo moderado para admitir a juntada de documentos fora do prazo, desde que não comprometessem a lisura do processo, na verdade material, para privilegiar a análise do conteúdo efetivo das contas e da razoabilidade e proporcionalidade, para afastar, então, a desaprovação por falhas formais e de pequena monta e pedir o provimento do recurso. A Procuradoria Regional manifestou-se pelo não conhecimento, por intempestividade, e subsidiariamente o não provimento no mérito, alegando que foi interposto... Aqui depois eu vou falar melhor da tempestividade, e no tocante ao mérito, o MP diz que foi sustentada a juntada de documentos, mas não é admissível porque ele foi intimado a sanar essas irregularidades e não houve manifestação anterior do candidato sobre os pontos questionados, e ainda que os documentos não se enquadram como novos. O parecer destacou que o candidato teve oportunidade de apresentar, não o fez, e citou precedentes do TSE que vedam a juntada em fase recursal, em fase final ou em sede de recurso, como aqui foi feito. Então, não eram documentos verdadeiramente novos. Pediu, então, um improvimento, né, do apelo. É um relatório, Excelência. Imagem ampla do plenário. Estão me ouvindo? Não saiu o áudio, senhor presidente. Senhora Procuradora, está com a palavra. Obrigada, senhor presidente. O Ministério Público Eleitoral reitera os termos do parecer. Pode prosseguir, senhor relator. Então, essa questão aqui da tela, intempestividade, o juiz eu creio Souza. que tenha sido mais ou menos o que aconteceu com o voto anterior. Eu acho que a alimentação do sistema não foi bem precisa e acabou confundindo o MP. Na verdade, a sentença foi disponibilizada em 27 de maio, foi publicada no dia, mas disponibilizada no diário do dia 27. Então, há tempestividade. Então, eu estou negando a preliminar e aceitando o recurso, estou conhecendo do recurso. Alguma objeção ao conhecimento? Nenhuma objeção, Vossa Excelência pode prosseguir, conhecida a unanimidade. A resolução do TSE, em seu artigo 69, parágrafo 1º, é clara ao estabelecer que as diligências determinadas pela Justiça Eleitoral devem ser cumpridas no prazo máximo de 3 Permanece dias, na tela, juiz sob Normando de pena de Souza. reclusão. No caso dos autos, o prestador de contas foi regularmente intimado para sanar as irregularidades nos pareceres técnicos preliminares e também conclusivos,
tendo apresentado manifestações e documentos que, conforme atestado pela unidade, mostraram insuficientes para comprovar a regularidade dos gastos. A tentativa de suprir tais falhas veio agora somente na fase recursal, mediante a juntada de documentos que deviam existir à época, porque ele foi, inclusive, intimado para isso e não mencionou que não existia, que tinha essa dificuldade. Eles não apresentaram e embora comprovando, juntando somente o recurso, é uma inovação vedada na jurisprudência do TSE, conforme reiteradamente já decidido. A juntada de documentos em grau recurso só é admitida quando se tratar de fatos supervenientes ou de documentos efetivamente novos. Não são documentos produzidos depois, né? Tem que ser documentos novos. A existência ou acessibilidade tem ocorrido apenas após a fase instrutória, que não se verifica nesse caso. O argumento de que a residência do recorrente em local de difícil acesso teria impedido a apresentação tempestiva da documentação não se sustenta diante da ausência de comprovação concreta e idônea de tais dificuldades. É óbvio que, se essas dificuldades existissem, deveriam ter sido ditas naquela ocasião dos 3 dias. A mera alegação genérica de precariedade de infraestrutura e comunicação não é suficiente para afastar a preclusão processual, penso eu. Sobretudo quando o prestador de contas foi devidamente representado por advogados constituídos e teve ciência das diligências, eu repito. Ademais, o TSE já pacificou isso. Eu estou trazendo aqui um exemplo, que é aqui do Distrito Federal, ministro Raul Araújo, de 2024. Aqui, no caso concreto, o recorrente teve plena oportunidade de se manifestar, inclusive apresentando a certa manifestação que foi considerada insuficiente. A tentativa de reapresentar ou complementar em sede recursal sob o rótulo de documentos novos não encontra amparo legal nem jurisprudencial. Por fim, quanto ao argumento de que o valor da extrapolação do limite de gasto seria ínfimo, e realmente em valores absolutos é pequeno, R$ 654, cumpre observar que, embora possa parecer em termos absolutos pequenos, é uma violação, não é proporcionalmente um valor pequeno. Então, é uma violação direta ao artigo 4º da resolução do 23.607 de 2019, que estabelece esses limites de campanha. E, repito, a jurisprudência TSE admite a aplicação do princípio da proporcionalidade apenas quando a irregularidade não compromete a transparência e a regularidade das contas, o que não é o caso nos autos, em que também se verifica a ausência de comprovação de despesas com recursos públicos. Dessa forma, não há como acolher os argumentos do recorrente, uma vez que a apresentação extemporânea atrai a preclusão, impedindo sua análise nessa fase. Ante o exposto, eu voto pelo desprovimento do recurso eleitoral, mantendo a sentença que desaprovou as contas do recorrente nos termos do artigo 74, inciso 3, da Resolução 23.607 de 2019. É como eu voto, senhor presidente. Como vota a juíza Keila Utsig? Acompanho o relator, excelência. Juíza Paola Santos? Com o relator, presidente. Juiz Caliano Sei? Com o relator, senhor presidente. Juiz Agostinho Silvério? Com o relator. Juiz Anselmo Gonçalves? Também acompanho o relator, senhor presidente. Aqui, excelência, Vossa Excelência está negando o provimento ao recurso, é isso? Relator? Eu acho que caiu. É isso mesmo, desprovimento do recurso, mantendo a sentença. Certíssimo. Desculpa, eu falei Ok. isso. Sim. Tá. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, à unanimidade, conheceu do recurso e no mérito, negou-lhe provimento dos termos de voto do juiz relator. O número 3 foi retirado de pauta a pedido do juiz relator. O número 4 é o recurso eleitoral na prestação de contas eleitorais número 0600579 de 2024. A origem é Causlene, a relatora é a juíza Paola Santos e o recorrente é Raimundo Nonato Souza. Vossa Excelência está com a palavra.
Cuida-se os autos de recurso eleitoral interposto por Na Raimundo tela, a Nonato juíza Souza, Paola Santos. Ela é branca, concorreu de ao cabelos cargo de castanhos vereador claros, no lisos, município de longos, Calçolene além nas maquiagem, eleições de sobrancelha belineada, 2024, olhos amendoados, castanho em escuro, face de nariz afilado, sentença batom proferida rosa pelo juízo clarinho, da primeira traje zona blusa eleitoral, preta. que julgou desaprovadas as contas de campanha. A sentença ela reputou Na barra de rolagem irregularidade inferior, grave, 4. a Recurso ausência eleitoral na de prestação de registro contas como eleitorais. despesa Número do estimável processo de serviço de 06001579, distribuição de material impresso realizado 3.2024. Origem gratuitamente Calçoene, barra por P, relatora familiares do juíza Paola recorrente. Santos. Por essa razão, desaprovou as contas. O recorrente lhe alegou, em resumo, que houve desproporcionalidade na análise dos gastos e do contexto local. Ele argumentou ainda a ausência de obrigação de contratação de pessoal para a distribuição de material de campanha. Adicionou que a distribuição do material de campanha teria sido feita de maneira voluntária e gratuita por familiares e amigos, uma prática legítima e comum em pequenos municípios, o que não configura irregularidade. Ao final, ele requeriu a reforma da sentença. O Ministério Público Eleitoral, em contra-razões, se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso. A Procuradoria Regional Eleitoral também opinou pelo conhecimento e manutenção da sentença. É o relatório. Senhora Procuradora. Imagem para o plenário. Nos parecer, senhor presidente. Pode prosseguir. O recurso é próprio, tempestivo, preenche todos os demais pressupostos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Algum voto contrário pelo não conhecimento? Nenhum voto contrário, está conhecida a unanimidade, Vossa Excelência pode prosseguir. Conforme relatado, cuida dos autos de recurso eleitoral interposto contra a sentença que Na tela, a juíza Paola Santos. campanha de Raimundo Nonato Souza. A sentença reputou grave o fato de que o candidato ele declarou despesa no valor de R$ 7.500 com material impresso, sem, contudo, ele ter indicado o gasto com serviço de militância para a distribuição do produto. As razões trazidas pelo recorrente, no sentido de que a distribuição ela teria sido feita de maneira gratuita e voluntária por familiares e amigos, não afastam o fundamento da sentença para desaprovar as contas, porquanto a exigência imperativa do artigo 27 da resolução do TSE 23.607 de 2019, que sejam declaradas na prestação de contas todas as despesas realizadas no curso da campanha, não excluídas das obrigações, as doações e as despesas estimáveis em dinheiro. Então, conquanto assista razão ao recorrente no ponto em que a norma de regência não estabelece qualquer imposição relativa à necessidade de contratação para a distribuição do material impresso, o próprio prestador de contas ele admitiu que esse material ele foi entregue aos eleitores por familiares e por amigos. Então, portanto, de tal fato surge o dever legal de indicar a prestação do serviço gratuito que foi realizado em prol da sua campanha, mesmo que gratuitamente. Então, como oportunamente destacado pelo órgão ministerial, a ausência do registro de doações estimáveis em dinheiro, ainda que oriundas de trabalho voluntário, ela compromete a capacidade da Justiça Eleitoral de fiscalizar integralmente os recursos que são mobilizados pela campanha. E a omissão do recorrente, ela implica, em última análise, em violação ao princípio da transparência e compromete a confiabilidade das informações prestadas, além de dificultar a correta análise da movimentação financeira, razão pela qual não se mostra desproporcional a conclusão que foi adotada pelo juízo sentenciante diante do descumprimento de imposição legal pelo então candidato. Então, ante o exposto, voto pelo não provimento do recurso e mantenho integralmente a sentença recorrida como voto. Na tela, desembargador Carmo Antônio. Como vota o juiz Galiano Sei? Com a relatora, senhor presidente. Juiz Agostinho Silvério? Acompanho o relator, senhor presidente. Juiz Anselmo Gonçalves? Também acompanho a relatora, senhor presidente. Juiz Normande Souza? Eu também acompanho a relatora, senhor presidente. Juíza Keila Utzig? Acompanho a relatora. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso no mérito
negou-lhe provimento nos termos do voto da juíza relatora. O número 5º da pauta é um recurso eleitoral na prestação de contas eleitorais número 406 de 2024, também de Calçuene, de relatoria da juíza Paola Santos. O recorrente é Francisco Sérgio Pedroso Picanso. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigada, presidente. Na tela, juíza Paola Santos, na barra de rolagem inferior, 5º recurso eleitoral na prestação de contas eleitorais, número do processo 0600-406-39.2024, origem Calçuene, barra P, relatora, juíza Paola Santos. Primeira zona eleitoral, que julgou desaprovadas as contas de campanha e determinou a devolução do valor de R$ 500 ao Tesouro Nacional. A sentença anotou que, embora devidamente intimado, o então candidato não se manifestou acerca da inconsistência relativa à divergência de valores na contratação de prestadores de serviço de militância. O recorrente alegou, em síntese, que a discrepância entre os valores pagos se justifica, pois uma das contratadas exercia a função de coordenadora de campanha, ao passo que os outros dois desempenhavam a função de assistentes, que se distingue da primeira tanto no aspecto quantitativo quanto qualitativo. Ressaltou ainda que a descrição das tarefas está especificada nas notas fiscais apresentadas tempestivamente na prestação de contas final. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença e aprovada as contas do recorrente. O Ministério Público Eleitoral encontra razões de requerer o conhecimento e não provimento do recurso. A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou em igual sentido. É o relatório. A doutora Sara Cavalcante está com a palavra. Obrigada, Excelência. Reitero os termos do parecer. Pode prosseguir, ilustre relatora. Bom, o recurso preenche todos os pressupostos, portanto, dele conheço. Alguma objeção ao conhecimento? Nenhuma. Conhecida a unanimidade, Vossa Excelência pode prosseguir. Bom, conforme relatado, os autos tratam de recurso eleitoral contra a sentença que julgou desaprovadas as contas de Francisco Picanso. A sentença apontou a divergência de valores pagos aos contratados para a prestação de serviço de militância para fundamentar... Na tela, a juíza Paola Santos. Conquanto o parecer preliminar ele tenha apontado a inconsistência e o recorrente, apesar de intimado, não tenha se manifestado acerca desse ponto, é necessário destacar que as notas fiscais relativas ao serviço de militância, elas foram tempestivamente apresentadas na prestação de contas final retificadora. Dos documentos mencionados, verifica-se que a nota fiscal situada no ID 5249-160 indica de maneira clara e precisa que se trata da contratação de coordenadora de campanha pelo valor de R$ 3.000. As notas fiscais dos IDs 5249-158 e 159 descreve o serviço de assistente de campanha, no valor de R$ 2.500 cada. Portanto, assiste razão ao recorrente na medida em que a discrepância de valores pagos se justifica em razão das funções para os quais foram contratados, sendo razoável, proporcional e admissível que o coordenador, detentor de maior carga de trabalho e maiores responsabilidades durante a condução da campanha, seja melhor remunerado que os assistentes. Não obstante, o valor pago não se mostra antieconômico ou infringe qualquer dos princípios do artigo 37 da Constituição Federal, porquanto é um valor razoável para o tipo de atividade desempenhada, a qual foi discriminada de maneira detalhada na documentação apresentada, atendendo ao artigo 35, parágrafo 12 da Resolução 23.607/2019 do TSE. Então, nesse sentido, eu dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar aprovadas com ressalvas as contas da campanha de Francisco Sérgio Pedroso e afasta a determinação de devolução de R$ 500 ao Tesouro Nacional. É como voto. Como vota o juiz Galiano Sei? Com a relatora, senhor presidente. Juiz Agostinho Silvério. Acompanha a relatora, senhor presidente. Juiz Anselmo Gonçalves. Também acompanha a relatora. Juiz Normando de Souza. Também acompanha a relatora.
Juíza Keila Utzili. Acompanhe a relatora. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e no mérito, deu-lhe provimento parcial nos termos do voto da juíza relatora. Secretária, Na tela, consta juiz aqui que não há mais e desembargador Carmo processos. É Antônio. isso? Isto mesmo, presidente. Então, eu declaro encerrada essa sessão judiciária. Semana que vem nós teremos, logo na segunda, não é isso, Milene? Sim, senhor presidente, teremos na segunda sessão. E já convoco os ilustres colegas para a sessão de segunda-feira, a partir das 16 horas. Muito obrigado a todos e todas e tenhamos um ótimo final de semana. Recording stop. Imagem ampla do plenário. Sequência de maio do plenário Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados.